desafio na cultura do milho é alcançar alta produção. O potencial máximo de produtividade de uma lavoura começa a ser definido na semeadura. É preciso distribuir as sementes corretamente e da forma mais uniforme possível. Também é preciso conseguir uma população de plantas o mais próxima do ideal para o híbrido escolhido e para as condições de cada lavoura. Se considerarmos todas as operações de plantio e os insumos utilizados, é possível afirmar que logo após a semeadura já foi investido aproximadamente 50% do custo de produção. Portanto, é fundamental ter a plantadeira bem regulada e operada na velocidade recomendada. Então aqui nós vamos conversar rapidamente sobre a estrutura geral de uma plantadeira, ok? E também vamos conversar alguns aspectos importantes relacionados à regulagem da máquina. O principal diferencial hoje, dentro do mercado, que existe uma quantidade muito grande de máquinas, e muitas máquinas boas. O mais importante de se ter uma máquina boa é que ela esteja bem regulada. Então o objetivo nosso é conversar sobre as estruturas e algumas dicas de plantio importantes para se ter sucesso na implantação da cultura. Então aqui nós temos a caixa do adubo, ok, onde é depositado o adubo. Nós temos aqui as engrenagens para se fazer a regulagem da quantidade de adubo utilizada no momento do plantio, ok? Mais abaixo aqui da plantadeira nós temos o disco de corte, responsável pelo corte da palhada. Nós temos o sulcador, ou muitos chamam de botinha, ok? Para afundar e cortar o solo. E além disso, colocação do adubo na profundidade desejada, ok? Na parte de trás da plantadeira nós temos a caixa da semente, o disco da semente e a estrutura do carrinho aqui responsável pela compactação e fechamento da linha nessas últimas duas rodas aqui, ok? Além disso, nessa parte aqui da plantadeira nós temos as engrenagens responsáveis para se fazer a regulagem da quantidade de sementes que será utilizada no momento do plantio. Dentro da estrutura do carrinho da semente, tá? Então nós temos aqui a caixa da semente, tá? E alguns detalhes importantes sobre o sistema onde é feita a colocação da semente para se distribuir isso ao longo do sulco. Então nós temos aqui o prato de plantio, ok? Deixa eu abrir ele aqui. Vamos abrir ele. Então nós temos aqui o disco de plantio, ok? Nós temos o anel, que é utilizado, tá? E a estrutura do prato, basicamente, consiste em duas partes principais. A primeira delas é o raspador, que tem como função tirar, no caso, sementes duplas e deixar só passar aquela semente que deve realmente cair no sulco de plantio. E também nós temos a roseta, que é responsável para realmente fazer com que a semente seja empurrada para baixo no momento do plantio. Tá? O primeiro passo na regulagem da plantadeira é a escolha correta dos discos e anéis. Como nós estamos trabalhando com plantadeira a disco, existem inúmeras quantidades de disco disponíveis no mercado hoje, ok? Então, nesse exemplo aqui, nós temos aqui, do fabricante, nós temos os discos oblongos, que é um disco com duas medidas, uma mais longa nesse sentido e uma mais curta nesse sentido. Temos também os discos de furos redondos, ok? Então, de vários tamanhos aqui. Tá? Por que é importante o produtor estar bem atento com relação a que tipo de disco usar? Por que foi criado esse sistema de disco? O que justifica ter esse tipo de disco? Então, na realidade, se você voltar um pouco dentro do processo de classificação da semente de milho das empresas, tá? Na realidade isso ocorre baseado nas diferenças de tamanhos de grão que você tem dentro da espiga. Vamos tomar como exemplo duas espigas então. Então aqui nós temos uma espiga cilíndrica, ok? E nessa aqui nós temos uma espiga cônica. Notem o seguinte, numa espiga cilíndrica,
eu tenho uma uniformidade maior de grãos ao longo dela. Então é óbvio que no processo de classificação desses grãos, eu vou ter uma quantidade menor de peneiras a partir desse tipo de material, a partir desse tipo de híbrido. Já no caso da espiga cônica, o que acontece? Eu tenho uma desuniformidade maior de formação de grãos. Então, por exemplo, da metade para a base da espiga, a gente observa grãos mais profundos e mais curtos, menos espessos. Ao passo que do meio para a ponta da espiga, nós observamos os grãos mais curtos e mais espessos. Então, por isso, normalmente a gente observa nessas espigas de conformação cônica, uma maior quantidade de peneiras. A diversidade de tamanhos e formatos das sementes provoca esta diferença de discos e anéis. Então, para cada tipo de peneira, existe um tipo de disco recomendado que pode ser utilizado de acordo com aquela peneira em questão. Então, o conjunto do anel com o disco, ele tem que estar ajustado para aquela determinada peneira que for que o produtor estiver utilizando no momento do plantio. O código da peneira vem impresso na sacaria da semente. Baseado nas tabelas fornecidas pelos fabricantes, é possível saber quais os discos e anéis indicados. Por exemplo, para a peneira CUMG, é indicado este disco de 13 milímetros com anel liso. Então, um outro exemplo de peneira seria, no caso, a gente trabalhar com essa peneira aqui, ó, uma R2MG, ok? Então, em cima dessa peneira, qual será o melhor disco e anel recomendado nessa situação? Então, trabalhando com o apoio das tabelas, tá? A peneira R2M significa que eu tenho que trabalhar com o disco de 12 milímetros, ok? E além disso, trabalhar com anel rebaixado. Então nós temos aqui o disco de 12 milímetros, é o disco laranja, com anel rebaixado 2 milímetros, ok? Então esse disco e esse anel são os discos indicados ou sugeridos pelas empresas para se efetuar o plantio daquele híbrido de milho ali. Em cada orifício do disco, só uma semente deve ficar alojada. Se o orifício for muito grande, pode alojar 2 sementes, o que causa problema de duplas. Ou seja, 2 sementes vão cair juntas e as plantas vão competir entre si. A gente vai poder ver o seguinte, ó, uma semente por furo é o que deve entrar aqui, ou seja, eu não vou ter problema de duplas, okay? Quer dizer, disco ajustado de acordo com a peneira indicada. Num outro ângulo, okay? Se você olhar nesse ângulo, você pode ver que praticamente as sementes elas ficam dentro do vão, praticamente não se observa, ou pelo menos muito pouco, semente acima do nível do disco, ok? Então o raspador ele não vai tirar a semente ali de dentro, permitindo que cada semente caia no seu devido lugar. O disco e o anel formam um conjunto. Veja o que acontece quando um dos dois está errado. Agora vamos pegar essa mesma peneira R2M e vamos simular uma situação, por exemplo, de se trabalhar com um anel liso, okay? ou 0 milímetros. Eu tenho o disco certo, mas o anel está errado. Então, por que está errado? O que vai acontecer nesse tipo de situação? Então, nós vamos observar que embora o disco seja certo, se nós olharmos novamente o nível, nós vamos observar muito mais sementes e com 2 ou 3 milímetros acima do nível do disco. E a função do raspador nesse momento, o que vai acontecer? Ele vem nesse sentido aqui e vai tirar, ele vai raspar, ele vai tirar a semente do vão. E aí você tem o problema de falha
na linha de plantio. As sementes vão estar acima do nível e o raspador vai tirar fora a semente. Ele vai pegar e vai tirar fora porque está acima do nível. A função do raspador é tirar essa semente aqui. Uma outra situação seria o seguinte. Agora nós temos aqui o anel certo para a peneira indicada, porém o disco maior. Então o problema não passa a ser mais o anel, e sim o disco. Então vejam que existe possibilidade de se passar 2 sementes no furo. Então, embora se esteja se usando o anel indicado, o disco não está correto e permite que você tenha 2 sementes por cova, por furo. Então também nós vamos estar observando o problema de distribuição de plantas na lavoura. Quanto melhor as sementes deslizarem pelas engrenagens, menor a quantidade de falhas no plantio. O uso do grafite em pó é um artifício para diminuir o atrito entre as sementes. Infelizmente, ainda é uma prática pouco usada. É fortemente recomendado que se use grafite na semente. Okay? Para quê? Para que você tenha uma plantabilidade melhor feita. Então, o grafite permite com que a semente deslize melhor dentro do sistema de plantio das plantadeiras que nós vimos anteriormente. Então, por exemplo, aqui nós temos uma semente tratada e com produtos químicos, e além disso nós temos a utilização do grafite, quer dizer, ela está pronta para se fazer o plantio. E essa semente está apenas tratada, então precisaria apenas adicionar o grafite para que você tenha essa semente mais lisa e consiga ela trabalhar melhor dentro do anel e disco que você previamente já tenha regulado, ajustado para aquela determinada peneira, para aquela determinada máquina. Com relação à quantidade de grafite a ser utilizada, na média os nossos trabalhos mostram em torno de 5 gramas por quilo de semente. E na realidade você pode trabalhar dentro da plantadeira, você pode fazer a utilização desse grafite na betoneira, tratar e a semente já vir pronta com o grafite, ou simplesmente adicionar o grafite dentro da caixa de plantio com as sementes dentro. Além de escolher os discos e anéis corretos, também é preciso considerar que existem modelos com funções determinadas. É o caso do disco com orifícios rampados. Em algumas peneiras, um pouco mais difíceis de se regular, a questão de duplas ou falhas, uma das maneiras para se diminuir esse problema de plantabilidade na lavoura é a utilização de discos rampados, que nada mais é do que uma pequena redução, um pequeno corte que foi feito na circunferência do disco aqui, onde foi rebaixado, para que a semente deslize mais fácil e caia mais fácil e para você ter uma boa plantabilidade. Então, como você pode ver, esse detalhe aqui, essa é a rampa do disco. No caso do anel, um comentário importante, uma dica importante de plantio é o seguinte. Por exemplo, aqui, nós temos dentro do mesmo fabricante 3 tipos de anéis. Então, um anel com abertura maior, um anel com abertura intermediária e um anel com abertura menor. Então, qual é a influência desse tamanho de abertura com relação à distribuição de plantas ao longo da linha? Okay? Então, vamos simular, por exemplo, aqui, vamos trabalhar com esse anel aqui, que é o anel maior primeiro, que tem abertura maior. Então, o que acontece? Vejam o seguinte. Então, em função desse tamanho, o sistema de distribuição está rodando e eu tenho a queda da semente. O que acontece é o seguinte, nesse caso, a semente foi jogada, já está no sulco, e vejam que nesse momento eu já tenho a outra semente preparada para cair, muito próxima uma da outra. Então o que acontece? Nesse tipo de situação eu começo a observar na lavoura sementes muito próximas umas das outras, daqui a pouquinho elas estão um pouco mais afastadas, então a qualidade de distribuição da semente na linha de plantio fica prejudicada. Então, só para dar um número para vocês, nós temos um trabalho que mostra isso, que só considerando
a distribuição de plantas ao longo da linha de plantio, você pode até perder 3,5 sacos por hectare somente com o efeito de distribuição de plantas. Então, muitas vezes, esse é um detalhe que você pode corrigir trabalhando com o anel do tamanho correto. Então, vamos pegar aqui, num segundo exemplo, um anel que tem abertura menor, okay? E ver o que acontece aqui nessa situação. Então, vejam o seguinte, vejam que o espaço permite apenas a queda de uma semente, e a partir do momento que o sistema está operando, ele dá tempo da outra semente cair mais adiante. Então você começa a ter o quê? Uma distribuição mais uniforme dentro da linha de plantio. As sementes ficam equidistantes umas das outras. Também é preciso verificar se as peças estão bem ajustadas. Bom, outro detalhe importante que a gente precisa considerar ainda dentro da utilização do anel é com relação às folgas que podem ocorrer em função da utilização desse anel. E alguns detalhes da regulagem bastante importantes aqui que podem comprometer a qualidade de plantio. Então, por exemplo, aqui, nesse caso desse anel, quando a gente está falando folga, o que nós queremos dizer? Essa folga aqui, ó, tá? Então vejam que existe uma folga. O que acontece na realidade com essa folga? Se a gente comparar dessa forma, o que acontece? A folga é mais ou menos isso aqui, ó. Significa que vai haver um espaço, pode começar a haver um espaço entre o disco e o anel. E eventualmente alguma semente pode entrar nesse espaço. E aí o que acontece? Você tem um problema na distribuição de sementes e na quantidade de semente começa a cair. Então você começa a ter falha de plantio na lavoura em função dessa folga, por onde passa a semente, ela entra e fica alojada aqui entre o disco e o anel. Essa é uma das coisas que pode acontecer. Então alguns detalhes alguns detalhes práticos que o pessoal faz no campo para que não haja essa folga ou reduzir essa folga é o seguinte. Então algumas adaptações são feitas, o pessoal improvisa utilizando algumas peças de plástico, colocam entre o prato e o anel, ok, distribuídos aqui, certo? Para reduzir essa folga do anel junto ao prato. Então, por exemplo, nesse caso, vejam que a folga praticamente desapareceu e ainda assim o sistema trabalha deslizando tranquilamente, quer dizer, você vai ter um bom plantio nessas condições aqui. Existe uma outra possibilidade de se cair mais sementes ou ter algum problema de entupimento por esse espaço existente entre o prato e o disco, que é esse espaço que vocês estão vendo aqui, ó. Ok? Então esse espaço aqui. Tá? Então o que acontece? Muitas vezes, por esse espaço acaba caindo 2, 3, 4 sementes acumuladas, porque ela acaba acumulando aqui e pode cair mais sementes na linha de plantio. Então, no caso desse anel, foi improvisado, o produtor improvisou aqui o sistema da seguinte forma, para tentar eliminar esse problema. Então ele adaptou essa peça, assim como nós vimos anteriormente, que foi adaptado para se tirar a folga do anel. Então tem os adaptadores aqui feitos na própria fazenda, para se tirar a folga do anel, evitar aquele problema de entrada de sementes, que fica entre o disco e o anel, e também esse adaptador aqui da ponta, para se evitar a queda de mais sementes por metro ali. Okay? Então você tem aí realmente o disco devidamente ajustado, sem folgas, ok? E o sistema operando redondinho. No caso, algumas empresas, tá, quando você não consegue fazer esse tipo de adaptação, já existem anéis que têm essa adaptação. Então aqui, se a gente comparar esses dois tipos de anéis, você vai poder perceber que esse anel aqui não tem essa adaptação para fechar esse buraco aqui do prato, por onde pode passar algumas sementes, e esse aqui já é um anel adaptado, então, para esse tipo de situação. Ok? Então vejam que ele acaba preenchendo o espaço entre a semente, não deixando a semente cair
em maior quantidade dentro da linha de plantio. Okay? Então, ainda assim, ó, nós trocamos por um anel novo, ainda assim continuam existindo as folgas aqui. Então, realmente se faz, mesmo com uma peça nova, é importante que se faça esse ajuste, colocando-se então, no caso, essas palhetas aqui de plástico que foram adaptadas aqui para se tirar a folga do anel, mesmo sendo um anel novo. Mesmo você tendo uma boa máquina, o segredo realmente é fazer uma boa regulagem. Então, muitas vezes, mesmo seguindo as recomendações do fabricante, alguns ajustes são necessários se fazer na lavoura no momento do plantio. Então, cuidar bastante com relação à questão das folgas do anel, ok? E, eventualmente, trabalhar esse tipo de adaptação ou trabalhar um disco mais adequado para aquele tipo de plantio que você vai fazer. Veja no próximo bloco como